Vamos orar, irmãos? Amém. Quero convidar os irmãos a orar comigo, tá bom? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Amém. Agradecemos por estarmos aqui, Amém. nesse lugar tão maravilhoso. Amém. Aqui nós encontramos descanso. Amém. Aqui nós declaramos que só temos um amo. Amém. Declaramos que só temos a Ti, Jesus. Amém. Oh, como é bom. Sim. Como é bom saber que temos um único Deus e verdadeiro. Amém. Isso agrada a Ti. Amém. Senhor, nós estamos aqui essa noite para agradar ao Senhor. Amém. Estamos aqui para reverenciar o Teu nome, Sim. dar adoração, glória, louvor e honra, Amém. porque só o Senhor é digno. Amém. Isso nessa noite. Sim. Pedimos a Tua companhia. Amém. Pedimos a Tua bênção Amém, Jesus. sobre cada um dos irmãos que Amém. estão aqui. Senhor Jesus, Amém. enquanto aqui eu estiver falando a Tua palavra, Sim, Senhor. o Senhor esteja aqui passeando Amém. no nosso meio Amém. e nos tocando, Sim. nos curando. Aleluia. Não só os que estão aqui, mas também quem está assistindo em casa, Amém. também não pôde vir. Amém. Senhor Jesus, Amém. cuida da Tua igreja aqui na cidade de Ninguém. Amém. Abençoa aqui cada um de nós. Amém. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Muito bom. Ei. Aleluia. Uma reunião simples hoje, com os hinos mais tradicionais, Aleluia. Ei. mas a presença do Senhor vai ser marcante como numa reunião também, com mais irmãos, com hinos mais calorosos. Amém? Amém. Então tá. Nós quero compartilhar uma palavra essa noite com os irmãos. Eu acredito que é uma palavra que vai trazer muita ajuda. Amém. Amém. Nós estamos agora começando um novo ano, né? Terminamos aí um ano que ficou para trás. E toda vez que a gente está prestes a terminar um ano, eu não sei se é só comigo, mas a gente tem uma tendência a ficar olhando um pouco como foi o ano. Sim. Né? O que eu fiz e não deveria ter feito, ou o que eu não fiz, mas deveria ter feito, alguma coisa assim. Sim. A gente fica pensando no ano todo que passou e falando, poderia ter feito, ou era melhor não ter feito. E agora vem o ano novo, a gente começa a olhar para frente, não é, Natal? Sim. Então agora o ano novo vem, eu começo agora a olhar para frente. Sim. E ver o que eu posso fazer para que esse ano seja melhor do que o ano que passou. Amém. Algo que seja mais favorável Sim. na minha vida, no meu viver, na minha conduta, no meu crescimento espiritual. A gente começa, né? Alguns também pensam em, esse ano eu preciso emagrecer, esse ano eu preciso exercitar mais, esse ano eu preciso fazer alguma coisa que eu não fiz o ano passado e me fez falta. A gente começa, é sempre motivo, nessa troca de ano a gente tem esse tipo de pensamento, não é verdade? Sim. Isso é bem comum, não tem problema, é até bom e saudável. Mas nós vamos ver o título da mensagem, eu vou falar para os irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Sim. Esse é o título. Gravem bem isso, porque nós vamos só falar disso. Ensina-nos, vamos falar comigo? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos coração sábio. um coração sábio. Amém. Então, vamos lá. Já desfrutamos aqui do título, sabemos o título. Eu quero convidar então os irmãos a abrir a Bíblia lá em Gênesis. Ei. Vamos dar uma volta aqui. Nós vamos entender algumas coisas que nós já sabemos, mas vale a pena lembrar. Gênesis 1, capítulo 14, nós vamos, eu vou ler para os irmãos
até o versículo 18, tá bom? Então foi assim, olha: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Amém. Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, olha só, no versículo 14, Deus começa a fazer separações. A terra estava sem forma e vazia, havia uma escuridão no nosso planeta, e Deus começa a separar, e Ele cria dois grandes luzeiros, o maior, que é o sol, para iluminar o dia, e um pouco menor, para iluminar a noite. Amém. E Ele diz aqui: e sejam eles para sinais, para estações. Esses sinais são para quê? Sinais para estações, para dias e anos. Então, nós vemos aqui que Deus precisava separar essas coisas. E nós sabemos aqui, quer ver? Eu quero discutir com os irmãos aqui também. Vamos abrir lá em Malaquias. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Conseguiu pôr? Vamos lá, vou ler daqui. Vamos ler junto. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e ande pelas suas veredas, porque estão considerando a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Pode ser o 3 também? Pode ser Miqueias. É Miqueias. É Malaquias 4:2. Aí é Miqueias. Foi Miqueias. Então é Malaquias. Posso ler? Pode. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salvareis como bezerros loucos da estrebaria. Pisareis perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de nossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Eu falei, será que vai chegar o versículo que eu quero? Porque eu não lembro disso, mas eu estava esperando, viu? Não tem problema não. Então aqui nós vemos que o nosso Jesus, o sol, é comparado a Cristo. Amém. Ele é o sol da justiça. Sim. Não foi isso que nós lemos? Isso. Ele é o sol da justiça, trazendo né? salvação nas suas asas. Isso. Aleluia. E aqui, então nós vemos que os dias, nós lemos aqui, temos as estações de dias e anos. Grave bem isso, dias e anos. E Jesus é o sol da justiça. Aleluia. Então nós temos os dias e os anos que se referem ao sol. Agora, dias e anos se referem ao sol. E os meses? Vamos ler aqui onde está escrito que fala sobre os meses. Vamos lá em Deuteronômio 33:13. Eu acho que eu vou ler aqui. Vamos lá, Deuteronômio 33:13. Isso. E José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho
das profundezas. Pode ser o 14. O que é mais excelente daquilo que o sol aparece e daquilo que os meses produzem. Aleluia. Há algumas versões que aqui não aparece a palavra meses, aparece a palavra lua. Então isso quer dizer que mês se refere à lua. Amém? Amém. Então nós temos Cristo, que é o nosso sol da justiça, que representa os dias e os anos. E nós temos também a lua, que representa os meses. Vão gravando tudo isso. Então nós vemos aqui que sem o sol nós não temos como marcar o dia, sem a lua não tem como marcar os meses, e sem o sol não tem como marcar os anos, né? E nós sabemos também que a lua, ela não tem luz própria, e ela também representa a igreja. Então o sol tipifica Cristo e a lua, igreja. Então, o que nós vemos? Que Cristo é quem ilumina a igreja. Amém. A igreja não tem luz própria, mas ela deve brilhar. Amém. Entendem isso? Ela deve refletir a luz de Cristo. Sim. Senhor Jesus. Calma que nós já vamos entrar no assunto, mas nós temos que fazer essa reflexão. Amém. Então, uma vez que a lua, ela não tem luz própria, depende da luz do sol, nós somos esse. E para a igreja brilhar na nossa cidade, ela precisa da luz de Cristo. Aleluia. Eu e você Amém. somos de Cristo para brilhar. Amém. Nós não temos luz própria. Não, sim. Nós não chamamos a atenção de ninguém. Verdade. O que pode chamar a atenção em você para alguém é o Cristo que está em você. Aleluia. Porque o Cristo que está em você é luz. Sim. E se Cristo está presente, Amém. com certeza você vai brilhar. Amém. Bom, então esse é o sentido espiritual dessa palavra. Sim. Né? E no sentido espiritual, nós meio que concluímos que sem Cristo eu não tenho dia. Sem a igreja eu não tenho mês. Sim. E sem Cristo eu não tenho ano. Sim. Senhor Jesus, estão entendendo? Amém. Então, só por esse simples conteúdo que nós lemos aqui, fica claro que nossos dias, meses e anos só podem acontecer se eu estiver envolvido com Cristo e com a igreja. Amém. Vamos entender isso? Sim. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que conta? Como que Deus conta os nossos dias? Porque existe uma maneira do homem contar os dias e existe uma maneira de Deus contar os dias. Sim. Os nossos dias são contados, nossos dias, meses são contados quando estamos na presença do Senhor. Sim. Verdade. Amém. Senhor Jesus, parece algo muito óbvio quando a gente fala isso, né? Isso é tão óbvio, mas nós precisamos dessa prática. Estamos falando de contar os nossos dias. Sim. Amém? Amém. Muito bom. Então, nós vemos aqui que sem Cristo e a igreja, na verdade, nós não estamos vivendo. Não é verdade? Se eu não tenho Cristo e a igreja, eu não estou vivendo. Agora vamos ver um outro princípio espiritual. Vamos abrir aqui de novo em Gênesis, tá vendo? Esse é um princípio espiritual. Agora vamos ver o outro. Gênesis 4.
versículo, Senhor Jesus, versículo 17. Nós vemos aqui, irmãos, que todos conhecem a história. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Mas Caim matou Abel. E logo depois, Adão e Eva tiveram um outro filho, chamado Sete. Então, os filhos vivos de Adão eram Caim e Sete. E aqui nós vamos ver a diferença da descendência de Caim e de Sete. Sim. E depois eu quero fazer uma pergunta. Então vamos lá. Gênesis 4:17. Fala assim, olha, preste atenção. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zila. Tá, então essa aqui é um pouquinho, depois continua, é um pouquinho da descendência de Caim. Agora vamos ver um pouquinho para frente aqui no 5, Gênesis 5, no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. A pergunta é, qual a diferença da genealogia de Caim para a genealogia de Sete? Os anos foram contados, a descendência. Então, aqui está, né? Nós vemos que na descendência aqui de Caim, os anos não são mencionados. Não, só descendência. Seus filhos geraram filhos, que geraram filhos, mas em que ano que foi? Tem data de nascimento, tem registro de nascimento. Não tem registro. E aqui na descendência de Sete, além de falar quem gerou quem, fala exatamente os anos que tinha quando foi gerado os filhos, os anos que tinham quando morreram. Sim. Há todo um detalhamento dos anos vivos. Certidão de nascimento e certidão de óbito. Exatamente. Desde quando nasceu, a idade que gerou e a idade que morreu. Isso aqui é um caso muito profundo isso. Então, Senhor Jesus, irmãos, o que nós temos que nos atentar é que existe um grupo. Eu sei que os irmãos conhecem essa história, conhecem essa passagem, mas o que nós temos que atentar, e o Senhor vem nos atentar hoje, é que existe um grupo de pessoas aqui na Bíblia que Deus registra os anos, e existe um outro grupo que Deus não registra. E o que faz a Bíblia registrar e não registrar esses anos vividos? Voltar à presença dele. Então, foram registrados os anos da descendência de Sete, porque foram anos vividos na presença de Deus. Aleluia! Eu leio isso
eu leio isso como se eu estivesse passando algo completamente novo para vocês. Sabe, eu tenho fé que vocês estejam recebendo isso pela primeira vez, como uma criança com simplicidade está recebendo um doce que nunca comeu. Aleluia. Porque senão isso aqui vai ser só mais uma vez falando. Senão isso aqui vai ser só mais um conhecimentozinho. Por que nós começamos a falar do ano? Por que nós começamos a falar do sol? E começamos a falar da lua? E começamos a falar que a igreja e Cristo estão todos envolvidos e nós estamos nesse meio. E por quê? Porque Deus, quando já criou, irmãos, Ele já nos colocou, já nos engajou nisso. Isso, irmãos, é algo tremendamente sério. Sim. Bom, mas vamos dar sequência. Então, Senhor Jesus, exatamente, a resposta, fiquei devendo uma resposta. A resposta é: por que foi registrado? Não, realmente porque viveram na presença de Deus. Eu falei, dei a resposta, né? Dei a resposta. Tá. Porque a gente pensa assim, irmãos, do que adianta eu viver nessa terra se tanto faz se eu dou ou se eu não estou? Do que vale eu viver todo o viver nessa terra se eu tanto faz se eu dou ou se eu não dou? Tanto faz. Do que viveu? É simplesmente por causa do ego? É simplesmente por causa do meu que eu escolho viver sem a presença do meu Senhor? É simplesmente por causa disso? Porque na genealogia de Caim é isso. Nós temos como nos divertir sem Deus. Nós temos como nos armar sem Deus. Nós temos onde morar sem Deus. Nós podemos tudo sem Deus. Mas a consequência, nós vimos. Cadê o registro? Não viveram diante de Deus. Não viveram. É triste isso. Isso é completamente triste. Eles não viveram. Então, Nossa. bom, então nós terminamos o ano agora há pouco. Saímos do ano agora há pouco. Faz 11 dias que nós terminamos o ano. Aí eu pergunto para os irmãos: o ano que nós deixamos lá atrás foi contado ou não foi contado pelo Senhor? Sim. Eu não sei se todos os meus dias foram contados. Eu não sei dizer. Mas eu creio que foi contado. E nós temos que fazer esse tipo de análise. Amém. Sabe, não é só ficar olhando para o ano. Esse ano eu engordei um pouco, preciso emagrecer ano que vem. Não é só esse tipo. Pode até fazer esse tipo de análise, mas a análise que nós devemos fazer é: será que todos os dias foram contados, Senhor? Tem um perigo aqui. E Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, se nós sabemos assim: se você viveu na presença de Deus, os seus meses, os seus dias, meses e anos foram marcados por esse sol e pela lua. Se os seus dias, meses e anos foram marcados por esse sol e por essa lua, eu tenho certeza que os seus dias foram contados. Amém. Amém. Porque nós vimos que sem Cristo e sem a igreja não tem nada, não sobra nada. Sim. Ah, mas eu tenho Cristo. Não tenho igreja, eu tenho Cristo. Não. Se você tem Cristo, você tem um viver de igreja. Amém. É um viver, não um viverzinho.
é um viver de responsabilidade, é um viver que realmente marca, não é um viverzinho. E se você tem Cristo, você expressa aquilo que você tem. Você não consegue ter Cristo sem a igreja. Sim, Jesus. Eu não consigo estar na igreja sem Cristo. Eu vou fazer o que aqui? Se eu não tiver encontro com Cristo. Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso temor é que os nossos dias possam não ser contados na presença do Senhor. E a gente acha que nós estamos com tudo. Esse é um grande engano que nós podemos cometer. Não é verdade? Bom, mas amém. Então, é isso aí. Senhor Jesus. Então vamos abrir aqui, ó, em Salmos. Vamos dar uma volta aqui em Salmos. Salmo 37, Senhor Jesus, versículo 18. Salmo 37, 18. Fala assim, ó: o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Amém. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Olha aqui. O Senhor conhece. Por que o Senhor conhece os dias dos íntegros? Porque o dia dos íntegros são passados na presença dele. E não é porque passam os dias na presença dele que os dias vão ser só alegria. Não. Vai passar por dificuldade? Vai. Vai passar por algum tormento? Vai, mas não vai se envergonhar. Vai ter alguma sequidão? Vai, mas não vai passar fome. Porque Cristo é esse que nos alimenta. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Então, essa é uma promessa para nós. Amém. E o Senhor conhece os íntegros. Sim. Porque estão sempre batendo na porta. Senhor, estou aqui. Não fico indiferente quando o Senhor vem. Sim. Senhor Jesus. Bom, vamos continuar então. E aqui em Salmo 90, um pouquinho para frente. Salmo 90, esse salmo foi escrito por Moisés, né? Sim. Salmo 90, 12, fala assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Volta-te, Senhor. 13. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor. Vamos ler o 17 junto? Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Das nossas mãos mesmo, né? Aí confirma aqui, né? Sim, das nossas mãos. Porque Deus, irmão, está registrando tudo que essas mãos estão fazendo. Sim, Jesus. Há uma responsabilidade nossa como igreja. E a primeira é brilhar. Não temos luz própria, somos da luz de Cristo. Sim, Jesus. E se nós somos iluminados, nós vamos brilhar, nossas mãos vão dar belas obras ao Senhor. Aleluia. Essas mãos vão fazer coisas que agradam ao Senhor, e o Senhor está registrando isso. Amém. Aleluia. E eu vou contar esse outro. Está tudo certo. Porque as mãos fazem obras que agradam ao Senhor. Amém. Às vezes, irmãos, falar de não precisa sair tomar um café de vez em quando. Eu li uma historinha
que no jornal Árvore da Vida, uma história super, muito boa. Uma pessoa estava tomando café, e aí conversando com uma outra pessoa, tomando café, conversando com outra pessoa, de repente ela é esbarrada e derruba o café na outra pessoa que ela estava conversando. Aí a pergunta do jornal é: por que caiu o café na pessoa? Por que, irmãos? Por que caiu o café na pessoa? Hã? Porque foi esbarrado, caiu? Errou. Não, foi porque realmente tinha café, isso alguns falaram, né? Foi porque tinha café. Se tivesse chá, ia derrubar chá. Ah, então agora muda a ótica, tá vendo? Então não é a culpa, não é a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa. Essa pessoa caiu café na outra, simplesmente tem café. Agora se coloca como uma xícara. Se você estiver cheio de Cristo, o que você vai derramar sobre essa pessoa? Não é verdade, irmãos? Mas às vezes você não está tomando um café. Vamos falar agora na íntegra. Agora você não está tomando um café, mas você está com um jornal na mão, lendo em algum lugar. Aí a pessoa, oi. Você falou um oi legal. Não foi aquele negócio meio que a gente às vezes segura o jornal, nem dá, porque a pessoa às vezes não dá um sorriso, né? Você fica meio assim, a gente jogar o jornal em você, né? Aí você fala: gostaria desse tipo de jornal? Que jornal é esse? Você quer saber mais? Quinta-feira tem reunião na minha casa, gostaria de ir. Olha, um simples acidente de percurso ali que você estava lendo no jornal, um documento nada a ver, esse dia está sendo marcado. O Espírito está entrando em ação, você não está paradão. Nossa ociosidade nesses tempos finais é um perigo. É um perigo. Porque Davi cometeu as suas maiores atrocidades. Por quê? Não estava daqui fazendo. Assim, ó, acho que ele estava assim na janela, né? Estava assim? Que mulher linda, tomando um banho. É aquela ali. Ociosidade, olhando para a janela, vendo a menina tomar banho. Não, estamos nos tempos finais, vamos dar mais tempo. Aí eu carrego tudo, a bagunça que virou, o que ele passou. Por que tem esse registro? Para falar para a gente: não fica ansioso. Vamos trabalhar, vamos levantar, vamos fazer. Está acabando tudo, daqui a pouco vai acabar tudo isso aqui. Vamos fazer, vamos levantar. O Senhor quer registrar os nossos dias. Então, irmãos, às vezes parece um simples acidente de percurso, mas que vai redundar em algo maravilhoso. Essa trombada que você dá com alguém, sabe, essa coisa que você, irmão, deve ter muitas experiências quando vai entregar uma paleta para uma pessoa, né? Vê uma mulher triste. Está triste hoje? Meu pai às vezes fica na porta da empresa lá, as pessoas chegam: meu pai, Deus abençoe seu dia. Pessoas: peraí, o que você falou? Eu falei para Deus que abençoe seu dia. Eu estava precisando disso. Aí a pessoa chora, aí a pessoa se abre, aí a pessoa conta as coisas. E Deus está lá. Porque daí há um conforto, está entregando a paleta, está atendendo o cliente, está falando. Está tudo sendo registrado. Não está passando em branco. São pequenas coisas. Sim, verdade. Agora tem um outro princípio bíblico aqui em Atos. Vamos abrir aqui em Atos 7. Olha o que aconteceu aqui. Senhor Jesus. Em Atos 7 é um outro princípio aqui, tá bom? Atos 7, 2. Vamos ler o 2 até o 4. Eu vou ler para os irmãos. Olha só. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse:
sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. E olha só, aqui nós sabemos dessa história. Abraão sai daquela cidade pesada da Mesopotâmia. E qual era a ordem? Vai para boa terra. Vai para boa terra. E ele foi até a metade do caminho. Ele foi para o Harã. Ele não completou o percurso. Parou em Harã. Deus deu a ordem ou não deu? Ele cumpriu? Não, parou em Harã. E agora, olha só aqui, vamos voltar lá em Gênesis 12. Olha esse outro registro. Em Gênesis 12, fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e sai, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Olha o que ele fala aqui no quadro: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Olha lá, qual a diferença dessas duas passagens? A de Atos não está registrado a idade que ele tinha, mas aqui quando ele parte é registrado. É contado agora. Olha lá, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então agora ele tinha parado, parou a contagem. Agora quando ele vai de Harã para a boa terra, fazendo a minha vontade. Aleluia. Amém. Olha, irmãos, vocês não estão entendendo? Sim. Senhor Jesus. Amém. Isso é muito importante. Amém. Deus registra e não registra. Irmãos, eu não sei quantos irmãos, nós estamos em poucos aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu temo e tremo da onde? Do tamanho do tribunal do Altíssimo. Eu acho que sinceramente, irmãos, eu temo e tremo diante do tribunal do Altíssimo. Eu sei quem eu sou diante dele. Na verdade eu não sou nada, né? Não estou nem aqui para falar nada da minha vida, porque não vai edificar. Mas, irmãos, nós sabemos quem nós somos, mas, irmãos, dá a impressão que, uau, o nível é muito alto. E foi por isso que Deus entregou o único filho. Foi para aliviar um pouco para nós. E mesmo assim, nós às vezes evitamos tomar o que Deus nos deu, que foi o próprio filho. Porque ele não é o sol, não é ele que vai gerar luz. Sim. E não é por ele que eu vou conseguir ter os dias, e às vezes eu faço como Caim fez. O meu jeito, porque eu sei fazer, Senhor. Eu sei como faz. Fica tranquilo. Mas nós temos essa atitude. Eu sei como é. É algo muito sério. Mas vamos lá. Então, e agora? Vamos agora. Deixa eu ver. Vamos lá. Senhor Jesus, vamos abrir lá em Atos 3. Eu quero desfrutar de uma passagem aqui com os irmãos, que vai ser com muita luz. Senhor Jesus.
Atos 13. Bom, nós sabemos então que aqui nós vamos ver o seguinte. Bom, vamos ler, depois eu falo. 13, 17. E nós vamos ler, eu vou ler para os irmãos, vamos acompanhar. Do 17 ao 22. Tá? O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havia destruído 7 nações na terra de Canaã. Deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tá, então aqui nós já temos uns registros aqui. Eu vou deixar assim, ó. Beleza? Eu vou usar um pouquinho a luz. Então vamos lá. Então nós temos aqui, olha só. Aqui nós vamos fazer uma contagem aqui junto, tá bom? Do dia em que Deus libertou o povo do Egito, os levou para o deserto, até a construção do templo de Salomão. Então nós vamos dar toda essa volta, tá bom? Desde a saída do povo de Israel do Egito até a construção do templo de Salomão. Então a gente viu aqui, o que nós lemos até agora aqui? O povo saiu do Egito e ficou, vamos colocar aqui, ficou no deserto. No deserto, quanto foi? 40 anos. Tá. E depois que nós lemos, depois do deserto, eles alcançam a boa terra. E lá na boa terra eles ficam quantos anos? 450. Então, na boa terra. Na boa terra. Anos. E depois vem o reinado de Saul, que ele reinou por quanto tempo? 40 anos aqui, ó. Reinado, o reino de Saul, que são mais 40 anos. Agora, vamos ver quanto foi o reinado do Davi, do rei Davi. Está lá em 2 Reis. Vamos ver o que fala a Bíblia aqui. Isso. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Fala assim, ó. Desculpa, é 1 Reis. Desculpa. 1 Reis, capítulo 2. Olha só. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. Foi 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Então, vamos por aqui,
Reino de Davi. Reino de Davi. Mais 40 anos. Vamos somar aqui? Não, tem mais um ainda. Tem até chegar Salomão, verdade. Então vamos abrir 2 Crônicas. Deixa eu ver, 2 Crônicas. Segunda Crônica. Achou aí? Eu achar. Vamos falar aqui então. 2 Crônicas 3:2. Por favor. Essa Bíblia não deixa. Aí. Começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do seu reinado. Então, segundo a explicação do irmão Miguel, isso corresponde a 3 anos. Tá bom? Até o início da construção do templo. Então aqui é o reino de Salomão. Aqui são 3 anos. Bom, está aqui, ó. Depois disso o templo foi edificado, mas aqui é a contagem do tempo que a gente quer achar, né? Da saída do povo do Egito até o início da construção do templo. Então vamos somar aqui. Aqui dá 3. Quanto dá? 5, 7, 3. Tá. Agora vamos ler um outro registro que mostra o tempo que foi desde o Egito até a construção do templo. Vamos lá. Isso está em 1 Reis. 1 Reis. Seis, 1. Olha só, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zivi, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Olha aqui, vocês viram isso? No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv. Vocês entenderam? Diferença. No ano, nós contamos aqui que foi no ano 573 que eles, até o reinado de Salomão, até a edificação do templo, 573. Mas aqui está falando 480. Será que tem alguma coisa errada com o registro bíblico? Então, nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos falando aqui vamos fazer assim, ó. Você vem, tá? Quanto que dá essa diferença? Ô, menina boa de cálculo. 7 anos. 93. Então, essa contagem, para essa contagem, está dando uma diferença aqui, ó, de 93.
anos. Vocês acham que a Bíblia errou? Não. Vocês entenderam? Vocês entenderam o percurso? Desde a saída, tá? Do Egito até o início da construção do templo. Um registro está esse tempo, outro registro está esse tempo aqui. Mas está havendo uma diferença aqui. Bom, então vamos ver onde está essa diferença. Olha aqui, irmãos. Aqui tem o jeito que o homem conta. E aqui tem o jeito que Deus conta. Amém. E é por isso que nós estamos vendo isso. O Senhor nos ensinar a aprender a contar os nossos dias. Aleluia. Então agora vamos abrir lá em Juízes. Tem um tempo um pouco ainda. Lá em Juízes. Juízes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Bom, vamos colocar esses números aqui que nós vamos achar mais. Então vamos aqui, ó. 8 anos. Debaixo, vamos colocar aqui, ó. Debaixo do domínio da Mesopotâmia. Tá? Então tá, 8 anos. Agora vamos lá abrir Juízes 3,14, um pouquinho para frente aqui, ó. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Depois, se os irmãos puderem, leiam esses versículos completamente. É impressionante a história, né? É impressionante. Então aqui, eles estavam debaixo, aqui por 18 anos. Então vamos lá. 18 anos, debaixo do domínio, vamos por aqui dos Moabitas, né? Moabitas. Agora vamos para o próximo registro, Juízes 4, versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Por quanto tempo ficaram aqui? 20 anos. Mais 20 anos debaixo do reinado do Jabim, né? Jabim. Então tá. 20 anos. Debaixo do domínio do rei Jabim. Tá. Agora, mais um registro. Está lá em Juízes 6, versículo 1. Mais uma vez, olha só. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mais 7 anos. Então vamos lá. 7 anos. Debaixo do domínio dos midianitas. Tem mais um registro. Juízes 13. Irmãos, estão conseguindo entender? Amém. Está fácil, né? Agora está fácil. Vocês são inteligentes. Olha lá. Juízes 13 fala assim: tendo os filhos de Israel, de novo, olha só, tornado a fazer o que era mal perante o Senhor,
Este entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Uau! Olha só. 40 anos agora debaixo do domínio dos filisteus. Vamos somar isso aqui para ver quanto dá? Quer ver? Olha só que interessante que tem aqui, irmãos. Tem mais um registro aqui em Juízes 10. Olha só. Se a gente voltar aqui em Juízes 10, no versículo 8, olha o versículo 8: os quais esse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos, oprimiram os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Aqui tem mais um registro, de 18 anos, mas por que não conta aqui? Aí eu, desfrutando da mensagem que o Miguel deu essa palavra, e ali ele fala que aqui o povo não estava debaixo, eles estavam apenas oprimidos, mas aqui sobre o rei Jabim, eles também estavam oprimidos. A grande virada, irmãos, está aqui no versículo, quer ver, 10, 16, Juízes 10, 16, único registro que tem isso. Olha só: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Aqui é o único registro em Juízes que fala que eles tiraram os deuses. A maioria das vezes aqui, Deus os coloca debaixo do domínio, tudo por causa da idolatria, tudo por causa da desobediência. Mas aqui o povo resolve, aqui em Juízes 10, resolve: nós temos que acabar com esses falsos deuses. Os 18 anos não entram aqui, os 18 anos passam a ser contados. Por que não está aqui? Porque foi contado. Quebraram os ídolos. Olha o quanto isso mexe com tudo que está à nossa volta. A gente ouviu isso semana passada, não ouviu? Sobre ídolos? Sobre ídolos, ouvimos isso semana passada? Sim. E justamente hoje o Senhor mais uma vez mostrou isso para nós. Não tem problema com isso, não tem problema com idolatria. Nós temos que tomar cuidado. O nosso ego pode ser o nosso maior inimigo. O nosso ego leva a gente a sempre estar em pé e a gente não se dobra. A maioria das vezes que Deus os colocou debaixo, aqui a palavra diz que Deus os colocou debaixo do domínio desse povo, porque fizeram o que era mal ao Senhor. Eles tinham, se a gente estudar um pouquinho, ler um pouquinho da história de Gideão, existiam uns postes ídolos enormes, com aquela adoração horrível, aqueles falsos deuses. Gideão vai lá e acaba com tudo, e o pessoal quer pegar ele de morte. Nós estamos falando de ídolos físicos, mas irmãos, tem muitas vezes o nosso maior ídolo é o nosso eu. Eu me coloco numa posição e eu não me curvo, eu não me dobro. Irmãos, tem que quebrar isso. Cristo tem o poder, Ele tem o poder de nos quebrar, mas eu acho que nós vamos logo. Você
ser flexível, mas não dobra nem a pau. Quando o povo se dobra, qual é a primeira coisa que eles fazem? Acaba com os ídolos. Os 18 anos, não entra aqui. Qual foi a diferença que nós tivemos? Então vamos somar aqui para ver se dá? Vamos lá, somando junto. 8 com 18, com 20, 26, com 7, 93, com 40, 93? Aqui, está aqui o resultado. A somatória desses anos são exatamente essa diferença. Os anos que o povo ficou debaixo do domínio desse outro povo foi perdido. 93 anos em vão. Por isso que nós temos que aprender como Deus conta. Aqui é como o homem conta, aqui é como Deus conta. Senhor Jesus. Os irmãos entenderam? Ficou fácil de entender? Era esse o grande objetivo. Irmãos, se o ano que passou, talvez você fale assim, não, mas você vai falar de ano que passou, esquecendo as coisas que para trás ficam. Não, a Bíblia me fala para lembrar. Lembrando da onde você caiu, arrepende-te, levanta e vamos seguir. Então a Bíblia fala para esquecer as coisas, mas também fala para lembrar. Então vamos lembrar. Se o ano que passou nós ficamos debaixo do domínio do inimigo, esses anos vai contar. Se nós passamos anos debaixo da influência de Satanás e dos seus demônios, nós não vai contar. Não foi contado. Porque a nossa vida é curta. 93 anos. Os irmãos entendem a necessidade de nós estarmos juntos. Há uma necessidade de nós estarmos juntos aqui, ó. Amém. Aleluia. Unidos. Amém. Ah, mas eu não gostei disso. Não, vem conversar. Vem conversar. Vamos se dobrar junto. Vamos continuar junto. Aleluia. Vamos falar a mesma língua junto. Amém. Vamos junto, porque não dá tempo mais para parar. Nós temos que prosseguir. Amém. Eu estou falando isso para mim. Os irmãos compreendem a necessidade, né? É algo sério, não é sério? O fato do seu tempo não ser registrado, você sabe no que vai redundar? Eu não sei. Eu creio que em coisa boa, não é? Sim. Deus não fez tudo? Luzeiro grande, luzeiro pequeno, nos atrelou a tudo isso, deu Cristo como uma luz poderosa. Para quê? Nós já vimos que no Novo Testamento a palavra poder aparece 297. Só no Novo Testamento, 297 vezes a palavra poder. É para ficar debaixo do domínio de algum bicho desse? É para ficar debaixo de algum bicho desse? Não, é levantar e ir. Aleluia. Por isso que nós temos que estar juntos. Amém. Por isso, irmão, não arreda o pé da igreja por nada. Aleluia. Não arreda o pé daqui. Amém. Não falta das reuniões. Não falta do partir do pão. É aqui que vai ser registrado. Amém. Eu estava fazendo um cálculo bobo. Ninguém está com pressa de ir embora, né? Eu estava fazendo um cálculo bobo da minha vida. Eu tenho 40 anos, recebi o Senhor faz 20 anos, dia 8 de dezembro de 99. Completou 20 anos no ano passado, que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu estava calculando que se eu tivesse os meus dias contados, e cada vez que eu estivesse aqui na reunião,
eu fiz o cálculo que são 56 domingos por ano, vezes sábado e domingo, deu 105. Com reunião de casa eu botei 105 dias no ano. Eu botei isso. Aí eu fiz vezes 20, deu 2.000 e poucos dias. 20 anos da minha vida por Deus. Se eu fiquei na presença dele aqui nas reuniões da igreja, fora os dias que eu faltei, e na reunião de casa, completou-se 2.100 anos. Desculpa, 2.100 dias. Eu tenho 20 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor. Se foi só o tempo de reunião aqui, eu estou acabado. De 20 anos para 20 anos de entrega para só 2.100 dias. Isso dá quantos anos? 2.100 dias dá quantos anos? Mais ou menos. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Você é criança, 6 anos. Criança entende. Não é adolescente ainda. Pensou se o Senhor me está com uma data bem dada? O que eu faço? É pouco tempo. Você não pode herdar o reino nessa idade. Então. Mas aí vem a pessoa criança? Não, muito infantil. Tem crescimento. Amém. Então, irmãos, a coisa é séria. Mas você vai sair preocupado daqui? Não. E agora? Vai ficar sob o domínio aqui. Nós não estamos aqui para sair daqui preocupados. Nós estamos aqui falando, vamos estar juntos. Amém. Vamos estar desfrutando de Deus. Amém. Né? Vamos estar indo para as reuniões em casa. Não deixar a semana. Começou, termina domingo, só vamos ver no outro sábado. Não, é reunião de casa. Amém. Precisava encontrar alguém para orar comigo. Chama eu, irmãos. Precisava encontrar alguém para desabafar, para chorar. Chama eu. Mas não arreta o pé da igreja. Sim. Vocês não estão entendendo? Vai tomar um café comigo, para a gente ter experiência com Cristo. Vai tomar um café, manda um zap para mim. Irmão, eu preciso tomar um café com você. Vamos tomar um café junto, ter experiência com Cristo. Pode ser numa madrugada? A hora que você quiser, irmão. Se for a sua necessidade, nós temos que abrir a sessão. Isso vai ser contado, o meu sono às vezes não vai. Não é verdade? Sim. Então, era esse o encargo. Desculpa se eu não consegui passar exatamente como eu gostaria. Eu pulei algumas coisas que eu ia falar. Eu estou sob a direção do Espírito, não sob a minha. Amém. E eu creio que isso é um alerta para nós, não é verdade? Amém. Certamente. Que o Senhor nos dê sabedoria. Amém. Para a gente saber contar nossos dias. Amém. E a gente possa valorizar. Amém. Né? Valorizar o nosso tempo com o Senhor. Amém. Porque é aí que vai a sacada em Cristo. Sim. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Dá tempo para cantar o hino? Dá tempo, né? Rapidinho. Fala que deixamos por ele todos os ídolos quebramos. Amém. Deixei por ele todos os ídolos quebramos. Os ídolos que estendem entre mim. Arrebatada a glória, seu rosto que eu verei, de rios e delícias fluirão. Achei um grande amigo. Achei, aleluia. Amém. Achei um grande amigo. Amém. Oh, Jesus.
Traga